condição é essa. Se perder, baixa, vem para muito, porque tá um próximo do outro, cai mesmo, cai que eu digo, dá classificação, e aquele que ganha sobe também. Mas não que suba para fugir. Sabe aquela do maratonista? Ele olha no relógio dele, vou fazer essa maratona em 2 horas e 9 minutos, principalmente os crioulos lá da África. Eles marcam e sai um bando na frente, né, Jarbas? É A São verdade. Silvestre mostra isso, tem uns brincalhões lá, 15 quilômetros, os caras descem lá, Consolação, e vão até não sei onde. Aí vem a verdade, vai parando e vem os caras que têm a qualidade, têm a condição, têm o preparo, e vai fazer, o cara fica olhando o relógio, ele não está nem ligando se o cara passou por ele ou não, porque ele tem que fazer em 2 horas e 9, e ele sabe o momento que ele tem que começar a abrir, principalmente na subida da Consolação. Eu não sei se esse comparativo serve, eu lembrei agora, não me preparei para isso, mas no futebol esse ano não vai ser diferente. Ganha, sobe lá um pouquinho, uma posição, perde e cai 2 posições. E assim nós vamos vivendo esse Brasileirão exprimido, até acho que pela tentativa de uma valorização do campeonato em si, é muito bom porque você vai arrumando argumentos. Você vê o Galo andou perdendo, cai um pouquinho, o Corinthians subiu um pouco, o Palmeiras está lá, mas ninguém pode chegar e dizer quem vai ser campeão e as 4 equipes que vão cair. Aquelas que vão ficar ali no lenga-lenga, que é uma posição de nono para 14º, tem aqueles que querem disputar a Sul-Americana, tem aqueles que querem disputar a Libertadores e tem aqueles que querem ganhar o título. Aqueles que querem ganhar, aqueles que eu falo, os clubes que têm como objetivo entrar numa Libertadores, porque ganha mais dinheiro, numa Copa do Brasil, para ser o campeão do estado. Tem aqueles que querem disputar uma Sul-Americana, que vai até o 10º lugar. Enfim, cada um tem o seu objetivo. Mas esse ano está difícil, hein? Ontem, naquele jogo que você relatou, transmitiu, 1-0 Curitiba, pobre em todos os sentidos, futebol fraco, aí no final acharam de brigar, não sei porquê, eles tinham que ter vergonha de apresentar o futebol que apresentaram para a grande torcida que estava presente, vergonha de mostrar esse futebol para todo o Brasil. Eu não sei como é que pode se classificar uma partida de Série A, aquele que eu vi ontem envolvendo o Curitiba 1, Cuiabá 0. Então eu tenho que chegar e dizer que continuo numa séria preocupação em termos de Curitiba, porque estamos aqui, conhecemos bem essa praça, e estou estou muito preocupado, é séria a situação, porque eu não vejo crescimento, eu não vejo, não dedicação, aplicação, porque é a única coisa que está sobrando para eles, porque eles não têm qualidade, tem que ficar correndo, em desordem, mas não é o Cuiabá, Juventude, Coritiba, Atlético Goianiense, Goiás, Avaí. Olha o leque que eu estou colocando para você, Jaime. Então, é o momento, sim, por que não, de uma análise fria nesse término de primeiro tempo, quem está bem, quem não está, quem pode subir ou quem não pode. Acho que esse e pode ser um momento da gente classificar, como eu estou fazendo nesse instante, quem é que está bem, quem está mais ou menos e quem pode cair, não é, Jarbas? É verdade. Capitão Hidalgo dando a abertura aqui do Boletim da Bola. Já estou na tela aí com o Arthur Bernardes, nosso treinador internacional, e o Gilberto Costa, que jogou bola e hoje é comentarista aqui do nosso Boletim da Bola. O Arthur, uma curiosidade, não sei se você acompanhou, mas ontem no final do jogo do Curitiba, o Hidalgo acabou de citar, aquele empurra, todo mundo naquela discussão. Como é que fica no dia seguinte para um lance? Eu sei que você deve ter muitos assuntos para o programa hoje, porque o nosso programa aqui, como não tem pauta, a gente faz realmente um programa bem à vontade. Arthur, tem alguma conversa do treinador quando vê aquilo lá? Porque é vergonhoso ver aquilo, Arthur. Grande abraço para você também, Arthur. Ok, um grande abraço a todos os amigos, nossos ouvintes. Giba, capitão, querido Jarbas, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Então, assim, eu vejo que, primeiro, o efeito agressividade que acontece dentro do futebol tem vários aspectos, né? As duas equipes estão numa situação bastante delicada. Então, já começa que o trabalho
fora do campo tem que ser de dar um controle emocional. Eu nunca vi ninguém nervoso fazer alguma coisa bem feita. Descobriram a molécula, não sei lá das quantas, o cara estava irritado, nervoso, brigou com a mulher. Eu nunca vi. Então, na hora do jogo, é lógico, é fácil você estar aqui tranquilo, comentando, falar, isso é fácil. Mas tem que criar um dispositivo para que haja controle emocional, porque às vezes numa confusão dessa aí, além da imagem ficar ruim, porque hoje reflete no mundo inteiro qualquer coisa que aconteça dentro do estádio, né? Qualquer coisa, qualquer detalhe que escape ao normal, todo mundo sabe. Tem o WhatsApp, tem as câmeras, enfim, é muito vigiado. Então, o que você pode fazer? É dizer para eles o seguinte: gente, o nosso foco é jogar futebol, não é brigar. O nosso foco não é arbitragem, é jogar futebol. Quem tem um bom futebol não se preocupa muito com a arbitragem. Quando você está num nível de competitividade muito alto, você consegue estabelecer uma metodologia de trabalho no dia a dia e fala para os caras: o foco é fazer gol, o foco é defender bem. São tantas coisas para você se preocupar na montagem de uma equipe, que se você for se preocupar em briga, em confusão, que ela é inerente, não adianta, vai acontecer sempre, porque os ânimos estão exaltados, mas nós da comissão temos que ter sabedoria para esclarecer isso para o jogador, porque o cara com 28 anos, 25, o cara está com o hormônio dele lá em cima, qualquer coisinha ele explode. Nós que já temos mais bagagem, mais experiência, que já vivemos isso tudo, nós temos a obrigação de orientar. E isso eu acredito que a maioria da comissão técnica tem alguém lá para fazer isso. Por isso que criaram o psicólogo, para cuidar de questões emocionais. Às vezes o atleta está com um problema fora do campo, está sendo pressionado, aquele jogo é o jogo da vida dele que recebeu 10 minutos de oportunidade. Enfim, são várias nuances que acontecem e a equipe de trabalho, principalmente o seu treinador, tem que estar muito preparado, muito bem preparado. Se sai uma expulsão e você perde um jogo daquele por causa de uma expulsão, como acontece muito, sim, aí você danifica todo o projeto de trabalho que você tem para não cair para uma segunda divisão. Eu queria fazer um comentário rapidinho sobre a melhora das equipes que estão aí no topo, né? Você vê o Corinthians se reforçando, o Flamengo se reforçando, o Palmeiras também tem umas contratações por vir. Então, o campeonato vai ser o segundo turno muito pegado, muito pegado. O Fluminense, como você fez uma colocação interessante no início, na apresentação, na abertura, o Fluminense vem fazendo um trabalho interessante com o Fernando Diniz, vem confirmando as suas ideias, mas ele está pegando um calendário um pouco favorável. Ele saiu da Libertadores, né, só tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E, além do mais, ele tem hoje uma equipe com boa qualificação no banco. Então, o Fernando está fazendo um bom trabalho, a gente torce muito para que ele consiga fazer uma ascendência na sua carreira, porque já está no momento dele ascender, é jovem ainda, mas está fazendo um bom trabalho. Então eu queria só colocar assim, nas minhas primeiras palavras esse detalhe sobre o Fernando Diniz, que eu estou assim, vendo, assim como o Filipão e o Dorival e o Mano, aparecendo muito bem no mercado. Muito bem, Arthur. Deixa eu perguntar também para o nosso Gilberto Costa, que está aqui na tela comigo, para quem está acompanhando pela internet. Ô Giba, o fato desse desentendimento ontem no final do jogo, o que resta para quem está vendo? Eu não sei se na sua época tinha tanta câmera, não tinha, apenas algumas, né? Hoje se pega detalhes. O Tony Anderson foi expulso, né, nessa bagunça, acabou prejudicando, ainda bem que o time ganhou 1-0. Mas no outro dia, como é que fica? Aonde começou tudo isso? Você lembra de alguns conflitos que aconteceram com você em campo, Gilberto Costa? Uma boa terça-feira a todos. Jarbas, capitão, Arthur. Olha, no meu tempo tinha confusão sim, mas era confusão só com dois, porque um já dava no outro, o outro dava no outro, acabou. Hoje é um machismo covarde. Ninguém briga com ninguém. Põe a cabeça na cabeça, empurra, aí chega outro cara, empurra. E o hábito, tu pode ver, quando acontece alguma coisa com um jogador que vai dar uma confusãozinha, o árbitro dá um pique em direção aos dois que estão fazendo confusão, ele leva a confusão mais para lá. Ele dá um pique como se ele estivesse apagando o puta do incêndio. Não tem que ficar de longe vendo, porque não vai acabar ali. Ele dá um pique, daqui um pouco chega 5, 6 jogadores, um empurrando o outro, quando cabeça. Ninguém briga com ninguém. Ninguém briga com ninguém. Aí quando desce hoje, que é a pior coisa, quando desce hoje no túnel, os dois times,
Eles se abraçam, se beijam, pedem desculpa. Mas lá que ninguém briga, é a mesma coisa você xingar um leão na jaula. Ninguém vai brigar. E outra coisa, o árbitro precisa tomar mais pé disso. Ele só dá cartão para quem começa a briga. Para quem brigou, não vem. O dia que ele der cartão para quem está brigando também, vai parar com essas condições. Porque ele só dá para quem briga. Então foi um jogo tecnicamente fraco, um jogo onde eu vi as duas equipes jogando para trás, sem cruzando bola na área, a esmo, entendeu? Só que a categoria, vamos supor assim, do Cuiabá é um pouco maior, tem jogador mais qualificado, mas jogadores que ficam ali jogando para trás, jogando para o lado, jogando para cá e não agride, joga e não faz gol. E o Curitiba achou um gol, que eu falo que a bola bateu no zagueiro, bateu no atacante, o zagueiro foi tirar, colocou um pouquinho para frente a bola, aonde o Aleph Manga, que foi nosso jogador aqui do Jabaquara, jogou comigo aqui, nós pusemos ele no time, é um bom jogador e acabou fazendo um gol e acabou os 3 pontos. Para o Curitiba foi muito mais importante os 3 pontos do que propriamente uma boa partida. Eu acho até, Hidalgo, se me permite com relação a isso, pelo seguinte, eu acho que o árbitro, quando vai começar o jogo, ele deve combinar com o árbitro do vídeo, né, o VAR, falar o seguinte, ó, só fala no meu ouvido aqui, nada. Quando o cara cai, simula uma falta, então fala no meu ouvido aqui, no meu foninho de ouvido aqui, no meu headphone, nada. Eu acho que seria fundamental e o jogo correria muito mais, né, Hidalgo? Quantas paradas desnecessárias. Eu acho que não existe essa, Jarbas, eu penso que não tem essa determinação, é só aquelas bolas dentro de área, se foi impedimento ou não, se foi gol ou não. Durante o jogo, aí a atenção tem que ser do árbitro, não tenho quase que certeza que seja isso. Eles podem, então, acomodar a situação para o árbitro na dúvida, mas aquelas jogadas já dentro da grande área, e que aparece mesmo, e aí vem a colaboração. Agora, se tirar também essa presença do árbitro, ele tem que ter a intuição, né? Aliás, ontem você disse muito bem, Braulio, parece que é o nome do rapaz, sim, ele não ficou no tumulto, ele recuou e ficou esperando. Terminou a briga, ele deu 3 cartões, foi isso que eu vi, e como você também viu. Ele não entrou e não participou também, como tem árbitro que vai, bandeirinha, deixa eles quebrar o pau. Quer dizer, é uma vergonha, né? É uma vergonha. Isso daí deslustra qualquer tentativa que você queira valorizar o espetáculo a chegar nesse ponto. E como disse bem o Arthur, eu também comungo dessa mesma opinião. Tá os nervos à flor da pele durante a semana, é o papo da imprensa, é a torcida que... Bom, eu vi a torcida do Curitiba ontem na entrada do time para organizar para o hino nacional brasileiro, já estavam xingando jogadores, vê se corre, vê se não sei o quê. O ambiente não é bom, criado pela má performance da equipe dentro do cenário. E aí qualquer uma dá de valentão, né, Gilberto Carvalho? Eu confesso para vocês que eu nunca vi isso daí, eu nunca participei dessas confusões. Eu não sei se na época anterior tinha-se respeito com tudo, com a torcida, tinha-se respeito com a sociedade, com a cidade onde você estava, ninguém dava de machão, havia o respeito, poderia ter um ou outro falando, pô, você me deu um pontapé, que tinha algum, claro, sim, às vezes tinha zagueiro que chegava junto e tal, mas não tinha nada disso, o árbitro vinha, e todos sabiam como era a atuação do árbitro, eles também tinham o lado deles, e eles pediam na hora do... Quantos deles não chegavam para mim e falei, Dalgo, segura a barra aí, vamos ver se a gente faz espetáculo. Porque também tive conhecimento de árbitro que chegava para mim e dizia, aquele rapaz está querendo sair do jogo, ele vai passar vergonha. Eu vou deixar ele no canto, ele pode fazer o que ele quiser, ele vai passar vergonha. Está tomando uma goleada e vai ficar até o fim. Eu não vou tirar ele não, vai ficar até o fim. Bom, isso é o que eu estou vendo. Mas essa manifestação é tumulto pela performance. Veja só quem brigou ontem. Curitiba e Cuiabá estão disputando o título, hein, Jardim? É uma pergunta. Deixa eu falar com o Arthur Bernardes. O Arthur,
Eu vi aqui na notinha inicial que alguns times vão ter um tempinho a mais de treinamentos, né, para colar nas próximas partidas da Copa do Brasil. Isso, o que é ter um pouquinho mais de treino, mais de tempo para treinar? Porque tem gente que reclama, né? Nossa, olha quanto tempo. Já ouvi jogador falar, vai levar mais 7 dias para ter o próximo jogo. Como é que funciona isso, Arthur, para um treinador como você? Bom, a pergunta é boa, dá para a gente ampliar bem aqui a nossa colocação. Em primeiro lugar, uma semana de semana livre, que eles falam, geralmente a comissão dá 1 dia e meio para o cara descansar, porque para ele também descansar, dá 24 horas, às vezes dá até 2 dias, dependendo da cabeça do comandante lá. E o que acontece? Você tem um tempo para revitalizar algumas coisas. Muitas vezes você tem a semana livre e muita gente não treina, faz um trabalho mais leve, já para recompor a capacidade neurológica dos atletas, neuromuscular, a capacidade dele começar a rever, dar uma saidinha com a família. Muitos treinadores adotam essa metodologia, quando se está confortável na tabela. Como não existe ninguém confortável na tabela, muito pelo contrário, está todo mundo muito próximo, eu creio que tem que ser muito bem aproveitada. Mas tem um detalhe assim, interessante que acontece, que o Gilberto sabe disso. Quando você tem uma semana, se você tivesse um jogo por semana, muita gente não gostaria, ia reclamar, porque, não, tem que ter mais uns joguinhos aí para a gente fazer um amistoso. Porque o treinamento, muita gente não sabe dar treinamento a semana toda, não sabem, porque não tem variedade, e ele cansa o atleta com as mesmas coisas. Aí o atleta perde a vontade de vir para o campo treinar. Se você não estiver remodelando o seu treinamento diariamente, trazendo coisas novas, se vira, meu amigo, pensa, desenha. A prancheta está aqui atrás, ó. Ali dá para você desenhar 50 mil treinamentos. Então, se você conseguir fazer isso, você criar atrativos para os atletas. Você pode criar uma aula teóricazinha lá com os caras, mostrar alguns detalhes. Então, a semana que você tem livre, você tem que aproveitar ao máximo, principalmente numa competição do nível que é o Campeonato Brasileiro, que é uma das competições mais difíceis. Você pode ver, o último, às vezes, tira pontos do primeiro, num confronto direto. Então, não existe a diferença de qualidade entre o último e o primeiro, ela existe individualmente. Mas quando você tem um time coletivamente muito bem treinado, haja vista o Fluminense. Ele está treinando coletivamente, ele está tendo a semana livre para trabalhar, ele está encaixando as ideias dele, os jogadores estão assimilando e o resultado está aparecendo, ou seja, está sabendo aproveitar o espaço que ele tem. Então é muito importante essa sua pergunta, essa sua colocação, Jarvis, para que nós explanemos para o nosso ouvinte entender o seguinte: uma semana livre para determinadas comissões nem sempre é bom, porque o cara quer que tenha jogo, que ele está ativo e tal, e é muito cansativo ficar uma semana sem jogo para muita gente. E mesmo porque, né, o Gilberto Costa, você como jogou em São Paulo, né, tinha que descer a serra numa folga dessa, e aí tem aquele envolvimento com a família, tem muita gente que tem problemas, aí faz outras coisas erradas, né, Giba? E acaba esse prazo de descanso sendo um problema, não é, Gilberto? O Arthur falou certinho. Eu já escutei falar. O Enan Andrade falou uma vez para mim. Ele falou: tem treinador que se tiver uma semana se complica. Agora Desculpa a risada. Mas é verdade. Mas é verdade. E o Arthur falou umas coisas certas. O treinador, ele tem que ter uma inteligência, porque às vezes, cara, você não ir ao... Naquele tempo não tinha o CT, pouco tinha o CT, mas você não ir ao CT e você esquecer um pouquinho o clube e viver a família, às vezes o dia seguinte é o melhor treino que você tem. Verdade. Né? E às vezes a gente subia, que nem eu morava em Santos, porque quando eu joguei no Corinthians, morava em Santos, porque era mais fácil do que em São Paulo. Eu fui ver, eu ficava a 3 horas do colégio dos meus filhos, e quando eu morei perto do colégio, eu ficava a 3 horas. Quando eu acabava o treino, eu pegava o fluxo ao contrário, centro-bairro e bairro-centro, e às vezes eu chegava em casa mais cedo do que os jogadores que moravam em São Paulo. Lógico, porque tu pega a estrada, tu pega isso, mas você vem ali tranquilo. E é um cansaço. Mas quando você tem um treinamento, isso aí o Arthur, eu peguei o Arthur
Trabalhei 4 anos. Quando você pega um treinador que ele te dá um treinamento, bastante variações, cara, você não vê a hora de estar no dia seguinte para treinar. É gostoso você treinar. E quando você faz o que gosta, você não trabalha, tem essa premissa. Então hoje é gostoso você chegar no clube e você tá lá. O que é hoje? Porra, um treinamento gostoso. Um treinamento que você sabe vai fazer, sabe por que está fazendo, e aquilo vai te ajudar no jogo. Isso aí é importante. É importante. A gente não tem falado ultimamente, o Hidalgo, sobre o treinador da seleção brasileira. O Cuca, você acha que o Cuca, o Hidalgo? Oi, completa. Só Sim. um reparo. Aliás, eu quero complementar e quero fazer uma pergunta tanto ao Gil como ao Arthur. Hoje eu tenho uma impressão à parte. Sim. Eu lembro, na minha atividade, quando o técnico chegava e dizia ao preparador físico: olha, maneira que eu vou fazer um trabalho com bola, chute a gol, faltas, escanteios, posicionamento, maneira, e depois a gente faz uma brincadeirinha, né? Maneira, e faz uma brincadeirinha de 2 toques aí. Já, claro, você estava lá por julho, agosto, aí você já estava voando, setembro, mais ainda. Eu não sei hoje, havia essa complexidade, havia sim, havia uma harmonia, porque o preparador físico, ele era brilhante também, não tenha dúvida, fazia parte de um sistema que ele não era único, tinha um outro a acompanhá-lo. Hoje, antes de entrar um time em campo, tem 30 profissionais, sem dar o chutinho, e cada um acha-se no direito, como protagonista, de dar a sua informação, e é difícil juntar-se 5 preparadores físicos, entendendo que eles, cada um tem uma história para contar, e vai dizer que aquele está errado e o dele está certo. Quanto mais é ruim. Arthur, não sei, você deve ter pego os 2 lados. Essa definição que eu estou dando para não tirar o brilho do preparador físico, hoje tem mais gente, né? Tem o médico, tem mais gente, tem aquele fisiologista, tem vários deles, até alimentação tem. Me dá a impressão que cada um vive o seu mundo. O preparador físico também, ele faz o dele e tira a mão e deixa o técnico jogar. Se você não tiver um cara aliado nessa complexidade que eu digo, de entender que o trabalho pode ser feito dessa maneira, é uma coisa, mas me dá a impressão que cada um faz o seu e empurra para o técnico o que ele acha que tem que fazer. Ele acha que com o preparo dele, porque existe também aqueles que o técnico perde o jogo, mas ele não perde. Dá para entender? O Gilberto sabe o que eu estou falando. Tem cara que, não, o técnico perdeu, não perdi porque eu preparei o time. Não tem essa situação. E aí vem o feeling do principal personagem, que é o técnico, e por isso que eu entendo que o técnico tem que ser experiente e tenha vivido já algum tempo de gramado. Me conta um pouco dessa história aí, Arthur. Olha, muito obrigado pela oportunidade que você está me dando de falar de um assunto extremamente sério. Você frisou aqui o preparador físico. O preparador físico sempre foi uma figura importantíssima para o técnico. Os nossos treinadores nunca tiveram muita preocupação em se ocupar da área científica, sempre olhando para a área mais didática, pedagógica, com relação à parte tática, posicionamento, que é uma coisa extremamente importante. Um time bem arrumado taticamente, ele gasta menos energia, diminui o nível de caloria consumido, ele economiza energia para 4 tempos de jogo, eu geralmente coloco de 0 a 20 minutos, 25 minutos é um tempo, até os 45, 50 outro, e na segunda tempo a mesma coisa, divido em 4 partes do meu trabalho. Então, cada detalhe desse aqui tem que estar articulado com o preparador físico. E hoje tem, após, por exemplo, o Giba está lesionado, ele entra no departamento médico, é um processo. Quando ele sai dali, vai para a fisioterapia, é um outro processo. A fisioterapia vai para o processo da academia, que é a famosa transição. Da transição, ele vai para o campo, ele chega no preparador físico, já com meio caminho andado, só para dar um ajuste nele, para ele entrar na parte tática do trabalho do treinador. Então, aqui a figura que está faltando no futebol brasileiro,
Eles falam de muita gente no entorno da comissão técnica, mas tem uma figura que ela não existe no futebol brasileiro, que chama-se diretor técnico. O diretor técnico tem que ter conhecimento em todas essas funções, pelo menos um mínimo de conhecimento para ser o facilitador do entrosamento entre cada departamento desse aqui para chegar no final no treinador com mais facilidade. Ou seja, se o treinador não vai ter tempo para observar toda essa cadeia de processos que existe vindo de uma recuperação, ou de uma lesão, ou de uma pequena lesão, então tem que ter alguém que fique monitorando todo esse processo, para quando o jogador for para a mão do treinador, alguém nessa sequência aqui pode dizer assim, olha, ele ainda não está preparado, ele precisa de mais uma semana. Aí o seguinte lá da musculação, não, mas eu preciso de mais 3 semanas para o nível de força melhorar. Ou seja, se não houver realmente alguém para entrosar o grupo, a equipe, e já determinar no primeiro momento do ano, olha, vai funcionar assim, 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 as cadeias são essas, ninguém entra na cadeia do outro. Nós precisamos só fazer isso aqui, eu quero saber todo dia um relatório do que está acontecendo no departamento médico, parte tática, parte técnica, a parte emocional dos atletas muitas vezes está afetada por uma série de problemas na casa do cara. Tudo isso o treinador tem que tomar conhecimento, mas ele sozinho não aguenta. Por quê? Porque a hora que ele for demitido, vão dizer, eu falei que não estava pronto. Aí outro vai dizer assim, mas a transição não foi bem feita. Ou seja, capitão, o que você falou aí é muito sério, muito sério. E o Gilberto, como um atleta, e você como foi atleta, eu também fui atleta, a gente sabe que a transferência ela vai passando no efeito dominó e vai bater em quem? No head coach lá no campo. Ele não ganhou, ele é demitido. Haja vista que você vê aí que são mais de 30 demissões no Campeonato Brasileiro dos treinadores. Ou seja, tudo depende muito da organização da diretoria com relação a essa comissão que vai trabalhar. E a vaidade tem que ficar lá no final da fila. Lá no final, porque com vaidade, com o ego aflorado, você jamais vai conseguir coletividade e positividade e bons resultados. É isso aí. Eu fiz a pergunta antes pro Hidalgo, a gente tá falando que o Cuca vai estrear como treinador do Galo, estão enchendo a bola do Cuca aí, falando de seleção brasileira. Você acha que isso pode acontecer, capitão Hidalgo? Cuca na seleção brasileira depois da Copa? Ontem, alertei vocês ontem, hein? Queria, nesse momento, pesquisar com vocês quem de momento no futebol brasileiro, agora, poderia chegar a técnico do Brasil. Eu acho que a ideia é dar-se àquele que vem ganhando títulos e da maneira com que ele concentra o trabalho. A seleção brasileira encaixa tudo isso que está dizendo o Arthur. O Arthur deu a explicação da figura de um personagem que não tem no Brasil, porque aí abre uma ficha. Gilberto está contundido, ainda dando sequência para chegar no técnico da seleção. Abre uma ficha, Gilberto sai lesionado, ele vai para um departamento. O departamento assina o documento que ele está apto para sair para outro departamento, assina a ficha. A orientação continua com essa figura importante. Ele vai ter 5 assinaturas boas e se não acontece, pode cobrar. Por que da demora? Pode acontecer. Essa figura é a figura central, não é a figura que vai entregar esse, aquilo, não. Não. Consciência, amigo de todos, mas seriedade. Falar olho nos olhos. Ele não pode voltar como vocês querem que volte. Porque no meu tempo a gente voltava, às vezes, sem condições. Sem condições. Era uma injeção na sexta-feira, uma para tirar dor, tinha muita coisa. Não é hoje com esse profissionalismo ou com esse modernismo. Então, essa figura, ela colaboraria com o técnico. E aí o técnico responderia a parte dele pelo aspecto do jogo, taticamente, ao que levou ele a fazer o esquema contra isso ou aquilo. Tudo isso, você troca isso por 5, 6 profissionais. Com menos, você faz um aporte financeiro, fica com mais dinheiro, o departamento fica comprando mais o material necessário, porque é uma loucura hoje. Eu não conseguiria trabalhar. O Gilberto, você como jogador, você imaginou ter 30 profissionais ao redor? Eu pergunto, não falo nem de técnico, 30 profissionais, você jogador,
Tem um monte deles. Ontem eu vi 5, 6 ao lado do técnico. Tem uns 6 dando palpite para o técnico. Não está errado isso, Gilberto? Antes de eu falar do Cuca. Ontem na beirada do gramado tinha 2, 3 gritando. E eu sempre falo, né? Cachorro de muito dono morre de fome, porque um acha que já deu comida, o outro acha que o outro deu comida. Matou. E ninguém deu comida. Giba, você matou. Você matou. Gilberto, quando tu fala é uma beleza. Não, mas ele tem razão. Aqui em casa, agora não, mas tinha 2 cachorros. Viu? Aqui em casa tinha 2 cachorros, aí serve pra minha filha. Já deu comida? Não, eu pensei que você tinha dado, pai. E é verdade. E acabou não dando ração. O Gilberto Oi, matou a charada. A perspicácia dele matou a charada. Mas o Cuca, eu acho que o Cuca deve ter... Alguém assoprou, falou, vai lá, treina o Galo, que está aberta a porta para você. Eu, nesse momento, não discutiria. Ele é vitorioso. Sim. Ele é vitorioso. Já passou tudo que tinha que passar como jogador agora. Não sei se na conjuntura ele está preparado para ouvir. Eu só conheci um técnico que soube ouvir. Zagallo. O Zagallo sabia ouvir. Não sei se vocês estão entendendo. Zagallo ouvia a voz do além. Bem sutil, hein, presidente? Bem sutil, hein, capitão? Ligado aos jogos. Voz do além é ótimo. Pode falar aí, Arthur, pode falar. Não tem nada para falar, não. Voz do além é perfeito. Deixa o Giba completar aí, Giba. Não, o que o Hidalgo falou, o capitão Hidalgo e o Arthur, eu também vejo isso, porque quando você chega para treinar, você entra e fala assim, você encontra o cara na porta, e aí, Gilberto, como que tá? Tô bem. Aí o outro, tu dá 2 passos, o outro fala assim, tem certeza que tu tá bem? Aí tu dá mais 4 passos, o cara fala assim, tu chegou meio diferente. Também amarelado. Aí lá na frente o outro fala assim, o que aconteceu? Pô, tem uma hora, e quando chega no treinador, eu falo assim, mentira que eu não tô bem. Porque, mentira que, olha, eu cheguei ali no portão, cara, é a mesma coisa quando você empresta o carro pra esposa e tu fala, cuidado, hein, vamos tá cuidado. Nossa. Aí no dia seguinte, ela fala assim, vou ali, pelo amor de Deus, hein, cuidado, onde tu vai pôr o carro, tem uma hora que ela vai bater, ela perde a confiança. A minha fala o contrário, que eu pra estar cuidado. Não, mas você sabe que o ser humano, o ser humano é assim, eu não tenho, quem me acompanha na TV há muitos anos, eu sempre tenho óculos de várias cores, né? Uma vez eu usava, o óculos amarelinho para dirigir à noite é muito legal, tem uma visualização melhor. Eu cheguei para um amigo, eu tava de óculos amarelinho, né? Eu falei para ele, você tá meio amarelado. Ele olhou para mim e falou assim, você sabe que hoje eu não me sinto bem, viu? Quer dizer, você acaba passando pro cara uma coisa, uma brincadeira, o cara sente isso. Né? Você sabe quando você entra numa lotérica para comprar um bilhete com final tal, tu sai de casa para comprar aquele bilhete, aí quando tu tá entrando na lotérica, tem uma batida de carro na rua, tu já muda o teu pensamento todinho. Tu fala, caramba, tu olha a chapa do carro e fala assim, meu Deus, vou comprar aquela chapa. Então o brasileiro é assim, pô, ele é assim. Pelo ouvido. Quando todo mundo. Eu estava no estacionamento de uma padaria, esses caras que vendem os bilhetes, ele falou, senhor, quer comprar um bilhete? Eu falei, não, obrigado, não gosto nem de jogo, né? Mas o meu bilhete é a placa do seu carro. Eu fui embora para casa com aquele negócio. O cara falou para mim, quer comprar um bilhete? Quer comprar um bilhete? Eu falei, não, obrigado, minha religião não permite. Ele falou, olha, tá premiado, hein? Eu falei, então vou guardar pro senhor. Guarda pro senhor e isso aí. faça bom proveito com esse prêmio. Arthur, a gente falou aqui do Cuca como treinador. É engraçado, né? Não dá para se fazer uma comparação com empresa, né? Por exemplo, aquele gerente que levou essa empresa a vender mais, né? A ter realmente uma condição bem melhor que os seus concorrentes, e aí de repente ele recebe uma oportunidade para ir para uma outra empresa. Treinador de futebol não dá para fazer essa comparação, ele sendo campeão, de repente, de um campeonato brasileiro e ser a possibilidade de ser treinador de uma seleção brasileira. Como é que você vê essa situação do Cuca aí, o Arthur? Olha, eu vejo o seguinte, uma vez eu conversei com o Mano Menezes,
Ele tinha saído da seleção. Um período bem, acho que 1 ano, 2 anos depois. Ele falou para mim assim, dificilmente eu volto com uma seleção. Aí eu falei, mas por quê? Assim, é muito complicado. Aí eu também não perguntei mais nada, senti que o limite da resposta era até ali. Eu vejo assim, todo treinador, eu sempre sonhei em trabalhar na seleção brasileira. Por quê? É o cargo máximo dos treinadores dentro de um país que são 5 vezes campeão do mundo. Então a gente tem assim um projeto, um planejamento, uma ideia. E outra coisa, o outro sonho é você trabalhar na Europa, porque é uma coisa legal, você trabalhar, disputar uma Champions, ou 2 ou 3, enfim. E hoje, o nível de informações que nós temos facilita o acerto, tá? É lógico que você é mais vigiado, mas você tem condições de chegar e fazer um grande trabalho desde que você tenha uma equipe preparada. O que é uma equipe preparada? Você tem que estar com um nível linguajar, idioma, você falar bem o seu idioma, você ter um bom intérprete quando você for treinador de uma seleção, você saber organizar bem o que você vai dizer, você ter sabedoria para selecionar bem, escutar, como disse o capitão Hidalgo, tem que escutar. A seleção brasileira, se você não escutar, você pode tropeçar, não ficar muito tempo. Tem uma série de itens que você vai tomando conhecimento quando você está lá dentro, que parece que é fácil, mas não é. Sim. Uma seleção brasileira com a envergadura que tem, e com a necessidade hoje que tem de ganhar uma Copa do Mundo, que tem muitos anos, desde 2002 que nós não ganhamos, ele tem que estar muito bem preparado. Eu acho que o Cuca hoje está caminhando para um processo muito interessante dele ser um treinador de seleção brasileira. Agora, tem que ver o dia a dia dele. Sim. Ele se sente bem para isso, entendeu? Ele tem que ter... eu não tenho vocação. Eu tenho um amigo meu que ele foi convidado para a seleção brasileira e disse, não é meu momento. Nunca mais foi. Tinha que ser aquele momento. Então, é uma decisão muito pessoal e eu acho que hoje, dentro do mercado, ele se apresenta realmente em condições de ter uma possibilidade, uma oportunidade de trabalhar na seleção. Por que não? Os títulos estão aí, trabalhos que ele vem sedimentando ao longo dos anos têm sido de boa qualidade, recuperou um Fluminense aqui, vocês falam de títulos, né? Mas vamos falar da recuperação que ele fez aqui com o Fluminense, que era quase que impossível, e foi um trabalho, para mim, melhor do que do título, porque é muito mais difícil. Ele conseguiu fazer um belíssimo trabalho, então eu acho que ele está merecendo realmente uma oportunidade, pode ser que ele seja a bola da vez. Por isso que é bom tê-lo aqui no programa, Arthur, que a gente tem uma visualização diferente, né, do que a gente tem do futebol. Você sabe que enquanto você estava falando, você tem aí atrás, eu não sei o que é o canal que você está acompanhando aí atrás de você, eu estou vendo aqui a Sport TV, eu vi o Dorival no banco de reservas agora, e vem bem a calhar o que o Hidalgo acabou falando agora há pouco. O Dorival está sentado no banco de reservas, Arthur. Do lado dele, em cada lado tem um profissional da assessoria dele, né, do elenco, né? Os dois, um conversa, fala no ouvido do Dorival, o outro fala no ouvido. Caramba, o cara fica no banco de reserva no jogo, a bola rolando, ele não consegue prestar atenção. É gente falando no ouvido. Que tipo de informação vem? Só para curiosidade, Arthur, o que o cara fala no ouvido do Dorival no momento, será, hein? É posição? Olha, boa pergunta. Um é o filho dele, né? O Lucas Silvestre. Que fala para ele. E o outro é do elenco, né? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que tem que ficar primeiro bem claro o seguinte, Arthur, se você tiver algo diferente para me dizer, me diga. Por quê? Porque eu treinei a minha cabeça para tentar enxergar o máximo de ações possíveis. Ações que estão acontecendo aqui na minha esquerda, mas eu olho para a direita para ver o que pode acontecer se eu perder a bola aqui. Eu já olhei lá. Tem determinadas coisas que você não consegue ver, obviamente você não consegue ver tudo. Então, quando você tiver que falar comigo, fale algo que seja realmente importante. Hein? Relevante, porque no intervalo, desce lá o cara lá que está filmando, da estatística, o analista de desempenho, e vai falar também. Eu, geralmente, criei um sistema já há muitos anos atrás, desde lá dos Emirados, lá em 2000 e pouco. No intervalo do jogo, a gente filmava, botava um telão dentro do vestiário, e na hora que chegava no vestiário, eu falava, vamos dar uma olhada aqui. Aí já olhava ali, tinham 2 minutos,
já tudo bem gravadinho, defesa, ataque, meio campo, bolas paradas e tal. Em 2 minutos eu falo, ó, isso aqui está acontecendo assim, e sempre foi muito importante para mim aquele trabalho. Por quê? Porque você às vezes está dentro do jogo, tem atleta, eu estava agora há pouco, antes do Giba entrar, eu estava pensando no Giba, como ele era. Eu estava rindo aqui sozinho e ninguém viu. Que o cara foram falar aí que determinados jogadores são voluntariosos. Uhum. E eu disse o seguinte, o cara está fazendo uma leitura corporal, técnica, no caso, o crítico, mas ele não está falando de mente. E o Gilberto, eu vou voltar a falar sobre isso, ele era um cara que dentro do campo sempre foi um cara que ajudava muito o treinador, porque ele enxergava a ideia do treinador e passava para os jogadores. E você pode ver que no outro dia o Ganso estava ali do lado do Fernando Diniz conversando com o Fernando. Parece que é interferência ou não, mas ele fala assim, olha, fala lá do outro lado que tem que fazer isso, isso e isso. Aí o cara, não, beleza. Ou seja, essa parceria tem que ter. E aqui fora, os assistentes também têm que saber o momento de falar. Não é que não possa falar. Falar, olha, está acontecendo isso aqui. E deixar bem combinado. Olha, quando for algo assim, que seja perigoso, e que eu não esteja vendo, alguém machucou do outro lado, você me avisa. Aí ele vai te avisa. Agora, não, o que você acha da gente trocar para cá, trocar para lá, fazer isso? Aí confunde. Você perde o foco lá. A mesma coisa é um atleta. Sim. Se ele começar a pensar no árbitro, ele esquece o jogo. Então é muito importante esse questionamento. Esse comentário que eu fiz aqui, Hidalgo, foi que eu vi uma imagem aqui na Sport TV agora há pouco, que o Dorival estava sentado no banco de reservas e um de cada lado falando no ouvido dele. E ele acaba não prestando atenção no jogo. É bem aquilo que você falou no começo aí, Hidalgo. Diga, Gilberto. Não, o que eu estou falando para você, o que o Arthur falou, eu vivi isso bastante. E eu tinha, né, assim, eu não era um jogador rápido, mas então eu tinha que posicionar os caras na minha frente para que a bola chegasse um pouco mais sossegada ali para mim, e quando eu pegasse a bola eu tinha 2, 3 visões para fazer. Então, quando você está sendo atacado pelo lado, eu posicionava já o cara do outro lado. Para quê? Para quando pegar a bola, puxar o contra-ataque. Porque às vezes o time vem vulnerável te atacando pelo lado e ele fica vulnerável pelo mesmo lado, porque está todo mundo para cá do meio de campo. Quando você pega a bola, você pula o centroavante cair, é como o Arthur falou. O auxiliar dele está aqui. Só que o treinador, às vezes, está seguindo o jogo. O auxiliar tem que olhar um pouquinho para a defesa, para o outro lado, porque ele também não precisa estar preocupado com o time. Ele está ali auxiliando, ele tem que olhar para depois ele falar para o treinador, ó, o time está sendo atacado, o zagueiro está olhando o jogo e está deixando o centroavante um pouco solto para a direita, para a esquerda, algumas coisas assim. E tem um caso que eu estava na Portuguesa Santista aqui, o Serginho era o treinador, era auxiliar, quando nós subimos em 96 e o Serginho ficou hospitalizado, eu fui sozinho. E o ponto esquerda era um cara muito... fazia por dentro. E eu coloquei o Balu de lateral direito e o lateral direito, que mudei o time lá, e pus ele por dentro para pegar o ponta, para marcar, porque o lateral esperava a lateral. E o ponto esquerda, o Márcio Fernandes, que agora depois foi treinador, entrou no segundo tempo lá, ele ficava abertinho lá na direita. E eu falei pro lateral, Arthur, vai lá, fala pro Márcio Fernandes, vinha um pouquinho pro meio. Porra, ele não ia, falava nada. Dava 1 minuto, eu falei, vai lá. Pô, teve uma hora, eu falei pra ele, vem cá, tu tá bom pra guardar segredo, né? Porque a gente fala pra ti, tu não fala pra ninguém, cara. Bem lembrado. Mas eu queria falar uma coisa aqui rapidinho, por favor. Desculpa interromper, que o capitão deve estar querendo falar alguma coisa lá rapidinho. Obrigado. Olha só, a leitura que o Gilberto deu, o exemplo que ele deu aí, existe uma leitura coletiva, existe uma leitura tática, existe uma leitura individual. Tem atleta dentro do campo que ele só sabe entender que o cara está errando 3, 4, 5 passes. Mas às vezes a razão do erro é porque não teve opção. Então o Gilberto, ele sempre teve a leitura coletiva do posicionamento. Você vê que pela definição que ele deu aí, de que o lateral, não sei o quê, que vai pela apoia aqui, todo essa visão de dentro do campo são os jogadores de meio campo, na maioria que tem. Por quê? Porque a localização dele o obriga a ter uma visão extremamente periférica para olhar para frente, para trás e para os dois lados, como se fosse uma cruz.
Então, esse posicionamento do meio-campo, se não for um cara muito inteligente, às vezes ele é bom com a bola no pé. Sem a bola, ele não sabe como marcar, não sabe como cobrir. Então, você vê como é que tem estratégia para tudo. Então, é importante você ter pessoas ao seu lado que entendam todo o sistema como está acontecendo. Por isso que não pode 300 pessoas falando ao mesmo tempo. Aí eu caio lá no princípio que o capitão Hidalgo falou, que a comissão técnica tem 30 pessoas, 50. Não precisa tanta gente. Precisa sim, cada um na sua especificidade. Mas na hora de você determinar um trabalho, na hora de um jogo, na hora de tomar uma decisão, é só um que vai ter que tomar. Ô Arthur, e você falou um negócio. Tem cara que tu não tem que passar a bola pra ele, né, capitão Hidalgo? Tu tem que acertar ele. Porque ele não se mexe, ele não vem pra cá, não vai pra lá. Fala, pô, eu não tenho que passar a bola pra ti, eu tenho que te acertar, cara. É verdade, é verdade. Bem, a Leila hoje, a presidente do Palmeiras, tem uma conversa muito séria com o presidente da CBF em relação à arbitragem. Se lá em cima quem está na tabela está reclamando, quem dera quem está lá embaixo, né, Hidalgo? Que tem muito para reclamar, né? Isso não leva a nada, hein? Não leva a nada isso. É O marketing cara só vai para a imprensa ou para a torcida que ela está tomando a iniciativa. Não vale nada, isso aí não dá para nada. Então teria reunião toda hora, porque a arbitragem está nula, está ruim. Isso. É só para tirar o corpo. A diretoria não trabalha, a federação o que é omissa, a Federação do Paraná é omissa. O time foi prejudicado, não se manda um papel. Isso é papo furado, não se resolve nada. Não adianta ela reclamar, só para dizer que ela está buscando uma conversa. Você acha que o árbitro vai aliviar porque ela foi falar com o presidente, né? Não é nada é igual, né, ô capitão, ô Arthur, é igual quando, ó, eu tava brincando aqui e tem 3 times, e o time perdeu pro meu time e saiu, ficaram discutindo lá fora. Aí o cara falou, Gilberto, eles estão discutindo. Eu falei, não, quando você começa a dar explicação é que você perdeu o jogo. Ninguém explica a vitória, só explica a derrota. E olha, o Reinaldo, ele falou uma coisa, eu estou escrevendo para a CBF, o capitão Hidalgo, o Arthur. Passou do meio de campo, não tem que voltar mais a bola. Voltou a bola, é do adversário. Sim, eu vou. Eu ia adorar ouvir isso. Eu ia adorar. Olha, gente, quando você volta a bola da metade do campo, volta lá no goleiro, a gente não treina campo. Aqui, a pranchetinha está aqui, meus amigos. Treina aqui a metade para lá. Treina lá, né? Pequenininho o campo, só treina campo reduzido. Sim. Então por que eu vou voltar a bola lá? Aí eles dizem que é para esvaziar a defesa do atleta, do outro time. Mas, pô, eu vou esvaziar lá, mas vou trazer a pressão para dentro do meu gol. O espetáculo fica comprometido, o risco de demissão é muito grande, porque eu estou trazendo a bola para o meu goleiro. Pode haver um erro técnico aqui atrás. E perde a graça, porque o meu objetivo, a minha torcida está torcendo para eu ir lá fazer um gol. Eu vou trazer a bola lá para o goleiro. O cara vai lá em cima, toma um mate, volta e a bola está lá atrás ainda. Eu teve um lance fim de semana passado, o Giba. Fim de semana passado o cara cobrou escanteio, em vez de ele levar na área, ele tocou pro companheiro. Esse trouxe pro goleiro de volta. Que é isso? Eu acho tão incompetente quem faz isso, viu? Eu acho. Oi, Hidalgo. Uma pergunta já pro Giba, como jogador que foi, e também pro Arthur. Veja só, todos nós que praticamos isso, sabemos que muito do jogo é aleatório. Você não vai saber que aos 32 vem uma bola para você dominar no peito, ou então você fica esperando aos 32, Gilberto, a bola vinha, aí eu vou dominar no peito. Não, aleatoriamente ela pode vir ou pode não vir. Você tem que estar preparado. Muito bem, agora vou numa outra. O Arthur, eu não sei, você fala muito sobre a inteligência do profissional, que também tem que ter jogando futebol. Ele não pode ser chucro. Ele pode não saber falar muito bem no rádio, mas ele ainda tem muito cara que não sabia falar em rádio, mas jogava muito. Tinha capacidade de ver o jogo e não para falar. Não estava ali para falar, estava ali para realizar. Eu sempre gostei de conversar a respeito disso. Esquema tático eu sempre gostei. Eu penso que, pelo menos, um técnico de futebol, ele não precisa dizer e querer mostrar toda hora que ele entende futebol para o time dele. Não precisa. Algumas atitudes faz com que o jogador fale, pô, mas o cara
O cara tá lá, puxa, ele não fala muito, mas quando ele fala é aquilo lá. Porque é o seguinte, eu imagino assim, eu joguei por algum tempo com orientação, pelo menos, de 2 jogadas de ataque. 2. Pelo elenco que você tem. Pelo elenco. Você tem um dia que você não tem ponta, tem dia que você tem ponta, que não sei o quê. Então você vai para casa, porque o seu técnico não para de pensar e fica lá no quadrinho, para cá, para lá. O que eu vou fazer com o Gilberto nessa partida, ou que não sei o quê. Mas ele sabe que o Gilberto é inteligente para poder fazer o que ele quer. Porque se colocar mais coisas na cabeça do jogador, não rende nada, não é? Hein, Arthur e Gilberto? Arthur, você. Bom, então, veja bem, existe o aprendizado por osmose. O que é aprendizado por osmose? É baseado em repetição. Repete, repete, repete. Você falou 2 jogadas ensaiadas. Se você fizer 2 muito bem feitas, elas vão acontecer a qualquer momento. Quando é bola parada, é uma circunstância. Quando é bola em movimento, é outra. Tem determinados atletas, como você disse, com muita propriedade, capitão, que ele só pensa quando a bola chega nele. Aí ele toma a decisão. E as decisões dele são tão artísticas e plásticas que ele... Por exemplo, o Marinho, que joga no Flamengo. Ele é esse tipo de jogador. Quando a bola chega nele, é que ele pensa que ele vai fazer. Ele nunca pensa antes o que ele pode fazer. Por exemplo, o lateral aqui não é tão rápido quanto eu. Tem coisas que você tem que planejar um para um. E tem atletas que não planejam nada, como é o caso do Garrincha. Tinham vários jogadores. Agora, o Pelé era outro departamento, porque ele programava tudo e ainda criava, no momento que não tinha saída, ele criava uma saída. Ou seja, é gênio. Então, as informações, você tem que saber para quem você manda. Tem atletas que você pode informar 3 coisas. Tem atletas que você pode informar 5. Tem outros que você pode informar 8. Tem outros que você não precisa falar nada. Ele vai tomar a decisão e resolver. E vai ser bem resolvida. Às vezes ele faz um improviso, cria um improviso que é inato, nasceu com ele aquilo, ninguém cria isso no cara, e o cara vai e resolve. Então tem determinadas coisas na própria pelada, alguém que está ouvindo aí, deve ter um amigo na pelada que ele faz uns negócios que ninguém imagina e dá certo. E se você for querer colocar física, química, neurociência no meio disso, o cara não vai saber nem por que ele faz, mas ele faz. Então, é importante isso que você está dizendo, o seguinte, é você detectar um nível de intelectualidade que você tem no teu grupo para você poder traçar o treinamento. Vou traçar um plano de trabalho hoje assim. Esse aqui vai fazer 2 toques. Pronto, tá bom, 2 toques. Aqui é 1, ali são 2, no terceiro piso são 3. Aí o cara, pera aí um pouquinho. Primeiro 1, segundo 2, terceiro 3. Aí já começa a complicar, porque a bola entra em movimento, a regra está no teu cérebro. Então tem muitos detalhes que o treinador tem que conhecer para não copiar treinamento, porque os grupos são heterogêneos. Se eu copiar o treinamento que o Giba fez hoje de manhã aqui, o meu grupo não vai entender nada, então não adianta copiar. Deixa eu dar um complemento aí, Arthur, ainda nesse plano tático. Tem técnico que dá um volume enorme de trabalho. Volume enorme. Quando sai um gol, ele diz que foi o trabalho dele, do volume que ele fez. Mas eu estou caracterizando 2 jogadas que você, como técnico, vai ficar feliz pela conclusão da jogada que foi trabalhada. É melhor essa, não é? Nós estamos no finalzinho do programa aqui para completar, Giba. Diga aí, você quer fazer um comentário final aí? Não, eu só estou falando que o Arthur mesmo falou. Tem cara que você é que nem o Arthur, é uma pessoa inteligente, ele via lá com quem ele podia contar, com quem ele não podia contar. Sim. Contar assim, né? Fazer uma jogada ensaiada para cá, para lá. Tu não pode dar você não pode dar muita informação para certos jogadores, porque ele não absorve aquilo. E é igual o Ayrton. O Ayrton era um volante do Internacional, o Arthur. Aí, Grenal, o Jorge Vera chutou a bola ia passar rente à linha e ia sair pela linha lateral do outro lado se ninguém pegasse na bola. E quando eu vi a bola, o Tafarel indo para a bola, eu vi as costas e saí para a lateral direita para sair jogando. Quando eu olhei, a torcida do Grêmio gritando. O Tafarel foi tentar pegar a bola para sair jogando rápido, pôs para dentro. Putz.
Aí passou, perdemos 1-0 o Grenal, passou, e o Tafarel tinha credibilidade e tudo. O outro jogo, o Ayrton fez um gol. Atravessou o campo e foi lá dar um abraço no Tafarel. Chegou no vestiário, no meio tempo, o Enio Andrade falou assim: o Ayrton, você é burro pra caramba. aí o cara falou assim: por quê? Pô, fiz um gol, foi homenagear. Ele falou: todo mundo já tinha esquecido o frango do Tafarel. Foi lá dar um abraço nele, todo mundo lembrou de novo. Bem lembrado, bem Não tá lembrado. errado, não. Pô, não é? Não é? Parceria errada. Parceria errada. É verdade. Ó, vambora. Ele falou assim: todo mundo já tinha esquecido. Aquela piadinha de fim de programa você tá Antes de esquecendo. acabar o programa, Diga, Arthur. antes de terminar o programa, eu queria agradecer a vocês aí pelo espaço que você me dá Opa, para Arthur. poder Prazer falar em tê-lo de aqui. coisas que são muito importantes, né? Muito obrigado aí. A gente só quer saber quando é que seu site vai estar no ar com esse monte de matéria boa pra gente assistir aí. Esse monte de aprendizado aí com conteúdo, cara. Depois daquelas reuniões todas, ele foi desfazendo, né? Porque Mudou tudo. O negócio da CBF, da FIFA. Ô Jaiba. Diga. Ô Jaiba. Diga, A Giba. vida tá tão difícil, que 2 amigos chegou, o cara encontrou a mulher e falou assim: olha, eu não bebo leite, não como carne, não como peixe. Aí ela falou assim: o que é, vegano? Ele falou: não, brasileiro. Tchau, gente. Um abraço do tamanho do Brasil. Voltamos amanhã ao vivo, 9 da manhã, aqui no Boletim da Bola, com os nossos companheiros aqui, o nosso querido Capitão Hidalgo, Arthur Bernardes, Gilberto Costa e o Renato Costa, que hoje foi no dentista. Será que ele tomou anestesia para mexer no dente aí? Um abraço pra você também. Ia pegar o metrô? Ia pegar o metrô. Legal, gente. Um abraço do tamanho do Brasil. Fica aqui o Boletim da Bola.